pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Echo, dessa vez do quinto episódio da primeira temporada, Maia. Esse também é o último episódio da temporada, não é? Então vamos nessa. O episódio já começa com um flashback, né? Onde nós vemos que tinha aquele pássaro pica-pau, ele tava numa árvore. E aí a jovem Maia atira nele com um estilingue e o machuca, né? Então ela leva o passarinho para que a mãe dela, a Taloa, possa curar, né, ajudá-lo. E a mãe já percebe que ela não tá contando a história toda, né? Então a Maia admite que ela estava tentando acertar o passarinho, mas não sabia que ele ia se machucar. E aí a Taloa, né, ela sinaliza lá pra Maia que os ancestrais Choctaw chamavam os pica-paus, né, de Bisnik, e os ensinavam o que dizer para que eles deixassem mensagens nas árvores, avisando quando os inimigos estavam se aproximando. E aí a Taloa usa os poderes dela, né, assim, para curar o passarinho, né? E aí corta a cena e nós vemos o acidente que fez com que a Maia perdesse uma das pernas e acabou matando, né, a Taloa. E aí beleza, tem a abertura do episódio. E nós vemos que a Chula, ela foi, né, até a loja de penhores do Scully para perguntar se ele ainda tem uma máquina de costura que ela deixou ali. E ele fala, né, que ele nunca colocou a máquina à venda, ele a limpou, consertou e deixou guardada porque ele sabia que um dia a Chula voltaria para buscar, né? Ela pergunta quanto foi, ele fala que é de graça e pede para ela prometer que vai visitá-lo com mais frequência. Ela confirma que vai fazer isso, né? E vai até uma agência de correio. Só que aí ela acaba derrubando algumas cartas e tromba justamente com quem? Wilson Fisk. Eles começam a conversar, né? E aí ele nota que ela usa um colar da linguagem de sinais americana que está escrito "Eu amo você". E ela fala, né, que usa esse colar por causa da filha dela, que já morreu, né? E aí o Wilson Fisk fala que entende, pois ele também já perdeu uma pessoa e quando se perde quem ama, né, é uma dor insuperável. E aí ela fala que continua por causa da neta dela. E ela fala, né, que a neta dela é a Maia e o Wilson já liga os pontos. Pois é, porque a Chula também falou que a neta dela vinha de Nova York. Então, também é surda. O Wilson já ligou os pontos e já descobriu que essa é a avó da Maia. Enfim, enquanto isso a Maia, que tinha deixado o Tamarra no episódio anterior, né, para a moto dela num posto de gasolina, joga aquele dispositivo tradutor no lixo e vai tomar café da manhã, né? Enquanto isso, o Zane chega, né, dirigindo um trailer junto com alguns outros funcionários lá do Cartel da Faca Negra, né? Cartel da Faca Negra é o nome dessa facção lá, que o Fisk controla. Porque ele tem vários, né? Tem a gangue do agasalho, que vem os Gavião Arqueiro. E aqui nós temos o Cartel da Faca Negra, que o Wilson lidera, mas também tem um dos líderes que é o Zane. Ele chega num trailer pra o Powwow, que é o festival lá que tá tendo em Tamarra, né? E aí o Biscuits acha meio estranho, né? Porque, tipo, eles foram pra área de expositores sem vender nada. E beleza, ele questiona porque a Chula ainda não apareceu, ela já devia estar ali faz horas. E ele manda uma mensagem pra Maia, né? Perguntando se cadê ela e tal. A Maia ignora a mensagem, só que ela nota o pica-pau do lado de fora do restaurante, no posto. Ela olha outra mensagem do Biscuits falando que nem a Chula e nem a Bonnie apareceram no Powwow e, tipo, já deviam estar lá. A Maia percebe que alguma coisa deve ter acontecido e volta pra Tamarra, né? Ela vai na casa da avó, só que tá vazio, então ela chega na parte do ateliê, né, dos fundos, e encontra a sua mãe, Taloa. No caso, a forma, tipo, ela se projetou lá como um espírito, alguma coisa assim, já que ela é uma ancestral, né? Mas, enfim, ela toca na Maia e transporta as duas, né, de volta pra a noite do acidente, onde a origem, né, do trauma da Maia.
E aí ela fala que ela não tá sozinha, pois todas as que vieram antes são parte da Maia. Elas são um eco através dela. E, bom, é aí, né, que a Maia vai tirar o codinome dela, que é literalmente Echo. Mas, enfim, ela vai lá, né, meio que faz isso de novo na Maia pra tentar curar o trauma dela, né? Porque, tipo, tá na hora de deixar a dor pra trás, seguir em frente. As ancestrais vão ajudá-la, né? Pois ela vem de uma linhagem de mulheres especiais desde a Chafa. Essas mulheres protegeram o próprio povo, lutaram pela família e tá na vez da Maia fazer isso. A Maia fica meio assim, mas a mãe diz: não, não fuja, fique, porque a Maia até tentou sinalizar que todos esses problemas em Tamarra eram culpa dela, né? Porque ela voltou. Mas a mãe diz: não, não fuja, lute, fique, lute por nós, né? Lembre dos seus dons: estratégia, astúcia, ferocidade e amor. E aí, né, ela mostra o traje de que a Chula tava lá costurando, né? E fala que cada costura dele mostra que a Maia é parte delas e elas são parte da Maia. Ela se despede, né, sinalizando que sempre irá amá-la. E aí a Maia começa a chorar, né? Então, de noite, nós vemos, né, o pau-au que está começando. Tem um monte de furgões lá do cartel da Faca Negra estacionando. E o Zane ordena que eles fiquem de olho na Maia, né? Alguns nativos começam a desfilar e a Maia está entre eles, né, observando a situação. Enquanto isso, o Henry chega de carro, liga pro Biscuits, né, perguntando se tá tudo bem. Ele, tá, mas eu vi alguns narrulos meio suspeitos. E aí o Henry fala: olha, Biscuits, me escuta muito bem, você tem alguma arma, alguma coisa para se proteger? Ele, não, eu tenho uma coisa melhor. E ele desliga, né? O Henry pega a arma dele, bota dentro da jaqueta e entra lá no pau-au, né, pra tentar proteger o pessoal. Enquanto isso, a Maia vai até um galpão, né, encontra com Wilson Fisk. Só que aí ele também revela, né, que tem outros capangas lá da Faca Negra, né, e eles estão com a Chula e a Bonnie de reféns. E aí, como a Maia não tá mais com o dispositivo lá no olho, né, aí ela não consegue entender o que o Fisk está dizendo, então a Bonnie serve como um intérprete, né? O Wilson fala que ofereceu tudo para Maia e pergunta por que ela o traiu, né? A Bonnie traduz e a Maia diz: quem traiu quem primeiro? Corta a cena, né? O Henry consegue localizar o Zane, que tá em cima lá de um trailer, e ele tá vigiando um cooler. O Wilson fala que a Maia que provocou isso, né? Só que ela responde que a Bonnie e a Chula não tem nada a ver com isso. Elas estão no sangue dela e no coração dela. E ela é parte das duas e vice-versa. Ela é o legado delas, não o legado do Fisk. E ao ouvir isso, né, da Bonnie, traduzindo, né, o Fisk fala pra Maia que agora sabe o quanto ela vai sofrer quando ele matar o resto da família dela, que nem fez com o pai dela. E aí, né, o Zane, ele tira um míssil de dentro lá do cooler que ele trouxe, né, vai preparar lá a arma para ficar em posição. A Maia toma uma pancada na cabeça, né, mas ela levanta. E nessa hora, as ancestrais dela aparecem ao lado, né. Ela meio que consegue despertar o poder ancestral e ela pede pra Bonnie confiar nela. Então, ela começa a lutar, né, contra os capangas lá do Fisk. E meio que o poder ancestral da Choctaw também é ativado pela Bonnie e pela Chula, porque como todas são descendentes, né, da Chafa, da Loak, da Tuklo e também das outras Choctaw, né, elas conseguem sim ativar o poder. A Maia meio que só deu uma transferida, mas elas conseguem usar, elas começam a lutar, né, se defender. O Biscuits, ele pegou um Monster Truck e passa atropelando o furgão lá, com os capangas do cartel, né? Atropelando e matando todos ali. O Henry pega lá a arma dele, né? O Zane nota o Henry, mas já é tarde demais. O Henry dá um tiro e mata o Zane. E aí o lança-míssil dispara, só que pro alto, né? E o apresentador lá do Powwow pensa que são fogos de artifício. Ele continua lá comemorando, todo mundo lá batendo, cantando. E aí, né, o Fisk vai atacar a Maia, mas ela usa
aquela sinalização da mãe dela pra tocar o Fisk assim no coração e depois usa pra tocar aqui na testa dele, em cima do olho ferido. O que transporta os dois para o trauma de infância do Wilson. Quando o Bill tava lá, né, batendo na Marlene. E, tipo, eles não estão na mesma sala, mas eles estão do outro lado da parede que o Fisk era forçado a ficar olhando. E aí, né, a Maya aparece pro Wilson pedindo para que ele deixe a dor e a raiva de lado. E ele fica tendo várias lembranças, né? Tanto do passado quanto de momentos. Tem até uma cena dele olhando o quadro que ele comprou da Vanessa, né? E, querendo ou não, o Wilson sempre age por impulso e com raiva, por causa desse trauma do passado, né? Ele olha pro martelo, né? Pega, ele tenta avançar, mas a Maya sinaliza: não, você é meu tio. Ignore, silencie essa voz, esse trauma. Me dê o martelo. O Wilson fica lá tremendo, né? Dizendo que ele não é quem a Maya quer que ele seja. E aí os dois, né? Eles voltam pro presente e ele pergunta o que é que a Maya fez com ele. Ele fica: o que é que você fez? O que é que você fez? Ele tá tão esnorteado que ele recua, ele vai embora. Ele vai embora com o restante do cartel lá que sobrou da faca negra, né? E pra quem não entendeu muito bem, eu acho que foi assim. A Maya, querendo ou não, ela ainda assim se importa com o Fisk, né? Porque ele é como um tio pra ela. Ele meio que cuidou dela, né? E aí, né? Criou, basicamente. E ela tentou curar esse trauma do Fisk pra ver se ele tomava escolhas diferentes, se ele se tornava uma pessoa melhor. Ela tentou ajudá-lo. E olha, dá a entender que ela conseguiu curar esse trauma. Não temos certeza se curou 100% ou não, mas dá a entender que sim. E o Fisk ficou totalmente desnorteado. Quer dizer que ele vai virar uma boa pessoa? Não. Eu vou explicar isso mais pra frente no vídeo, mas vamos voltar pro episódio, né? Eles conseguiram se livrar do Fisk e do cartel da faca negra, que bateram em retirada de Tamarra, né? E aí voltamos pro passado e vemos a jovem Maya junto com a Taloa, né? Deixando livre o pica-pau que foi curado. E ele sai voando, né? De noite a Maya tá lá em casa, né, no telhado, e ela tem várias memórias da noite em que ela perdeu a mãe. Só que ela não tá indo para as memórias ruins, ela está indo para as memórias boas de mais cedo, quando ela tava brincando com a Bonnie na barraca, quando a Taloa tava lá rindo com o marido dela, o William, com a Chula, com o Scully, né? E aí a Maya se sente bem. No dia seguinte, né, nós vemos que a Bonnie, a Chula, o Biscuits e o Henry estão lá na casa da Chula, né, no quintal, almoçando em família, os quatro juntos. E aí a Maya chega lá, né, de moto e ela tá, né, oficialmente de volta ao lar, né? Ela voltou para casa, é recebida pela Chula, que a abraça, né? E aí, basicamente, essa família, né, meio que superou os traumas do passado e está começando o processo de cura juntos. Depois de quase 20 anos de dor e sofrimento, né, eles finalmente estão todos reunidos de volta, né, juntos. E isso eu acho bem bacana. E é assim que acaba o episódio. Nós também temos uma mensagem de agradecimento da Marvel Studios, né, a nação Shocktown de Oklahoma, pela colaboração que eles tiveram com a série. Mas calma, nós ainda temos uma cena pós-créditos. Nós vemos o Wilson Fisk no jatinho dele, né, falando com uma outra subordinada que ele precisa contactar os associados dele para estabilizar a situação antes que ela saia do controle, né. E é quando ele tá vendo um jornal na TV, onde os âncoras estão dizendo que está acontecendo, né, a corrida eleitoral para as eleições de prefeito, né, de Nova York. E, tipo, o povo, eles querem um candidato que entenda a dor deles, que saiba por tudo que eles estão passando, né? Então, tipo, há uma janela de oportunidade. A essa altura do campeonato seria bem difícil um candidato assim aparecer, mas do jeito que está a situação, essa pode ser a eleição de qualquer um. E o Wilson Fisk demonstra interesse. E assim acaba a série. Não sabemos se vai ser renovada para a segunda temporada. Eu acho que não. Mas vamos lá, galera. A Maya, teoricamente, curou o trauma de infância do Fisk.
esperando que ele se tornasse uma boa pessoa. Mas não quer dizer que ele vai se tornar uma boa pessoa. Pelo menos a minha interpretação é que o Fisk agora não vai mais agir só por impulso ou na base da raiva. Ele vai tentar ser mais frio e calculista. Tipo, nós podemos ver, né? Tipo, uma maldade mais por natureza mesmo dele, ao invés dele tentar justificar tudo que ele faz por causa de um trauma do passado. Não. Nós vamos ver um Fisk talvez mais sádico, cruel e estrategista até, né? E é bem interessante esse ponto. Mas enfim, essa pós-créditos obviamente, né, dá conexão direta com outro projeto futuro da Marvel Studios, que é Daredevil Born Again. Demolidor Renascido ou então Demolidor Born Again, né? Não temos o título traduzido ainda oficial. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre a série, né, que vai vir. Já foram confirmados 18 episódios. Ela vai ser uma série TVM, ou seja, vai ser para maiores de 16, maiores de 18 anos, mais ou menos. Que nem as séries da Netflix mesmo. Sim, as séries do núcleo dos Defensores, ou seja, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Justiceiro e Os Defensores, foram sim confirmadas canon no CM. Ou seja, elas se passam, todos os eventos aconteceram mesmo na linha do tempo do CM, não é multiverso nem nada. Confirmado. E aí, né, na série Born Again, nós temos o retorno do Charlie Cox como Matt Murdock, né, do Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk. Mas, esses dias, nós tivemos, tipo, a série ela voltou a filmar, porque teve lá a greve dos roteiristas, né, dos atores também, mas depois que passou, a série voltou. E, bom, vamos falar um pouco sobre os problemas dos bastidores, né. Basicamente, eles demitiram boa parte da galera que estava por trás, diretores, roteiristas, porque eles tinham gravado 4 episódios, mas não estava muito bom. Isso foi antes da greve, né, dos roteiristas e dos atores. Então teve a greve, ficaram meses, e aí quando a greve finalmente acabou, eles decidiram, não, isso não tá bom, vamos recomeçar do zero e vamos fazer algo mais voltado para a pegada das séries dos Defensores, que era o que o pessoal queria mesmo. Então, eles retomaram as gravações agora, né? E esses dias vazou um vídeo confirmando o retorno de Deborah Ann Woll como Karen Page e Alden Hanson como Fog Nelson. Sim, nós teremos o nosso trio de volta na Nelson Murdock Page. Não só isso, mas nós também tivemos a notícia de que John Burnthal vai voltar como Frank Castle, o Justiceiro. E também teremos o retorno de Wilson Battle no papel de Poindexter. Porque, pra quem não lembra, né? Ele ainda estava vivo no final da terceira temporada de Demolidor e provavelmente vai buscar vingança. Então ele sim estará nessa série. Nós também temos mais 2 personagens que vão antagonizar o Matt na trama, né? Que foram confirmados. Tem o Moose e, se não me engano, tem o Tigre Branco que vai aparecer também, que saiu num vídeo vazado. Mas calma. Se não me engano, os diretores que vão estar nessa série agora, que foram contratados, né, são os mesmos diretores da segunda temporada de Loki, então vai vir coisa boa. E os roteiristas eu acho que chamaram o pessoal que trabalhou lá nas séries da Netflix. Eu não tenho certeza, mas eles realmente estão bem atenciosos quanto a isso. Agora uma notícia que pode não ser tão legal assim para o pessoal. A personagem da Vanessa Mariana, né, a Vanessa Fisk, sofreu recast, pois lá na época em que a série estava sendo gravada antes da greve, né, a atriz Ayala Zurer provavelmente teve conflitos de agenda, pois uma série que ela tá, né, que é Moonhaven, foi renovada para a segunda temporada e as filmagens iam coincidir com a de Daredevil Born Again. Então, a personagem sofreu recast, provavelmente por conflito de agenda. E a atriz que vai seguir agora no papel, né, é a Sandrine Holt. Mas calma, gente. Isso não quer dizer que as séries da Marvel Netflix não são canônicas. Elas são, sim, já foi confirmado. E é simplesmente o mesmo caso que tivemos com o Bruce Banner e com o Rhodes. Pois, quando eles apareceram no CM pela primeira vez, eles eram interpretados por atores diferentes. O Edward Norton e o Terry... Eu não tô lembrado sobre o nome dele agora, mas o personagem, o ator que fez o Rose no primeiro filme.
E atualmente no CM, os personagens que dão vida a ele, os atores que dão vida aos personagens são Mark Ruffalo e o Don Cheadle, né? Então, trocarem a Ayla Zurer pela Sandrine Holt é algo normal. Mas é isso, gente. Essa foi a minha review, minha cobertura, né, do último episódio de Echo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sino para não perder nenhum de novo. Vejo vocês na próxima e falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you would